Vamos estudar um modelo teórico para o circuito dessa aula. Então aqui nós temos um circuito que é uma fonte de corrente contínua. Então esse símbolo aqui representa o potencial maior e aqui o potencial menor, o positivo e o negativo. E ele está ligado a um resistor, cujo símbolo típico ou é esse zigue-zague, ou em alguns casos é desse tipo aqui. Esse aqui é um padrão mais americano, esse é um pouco mais europeu. E então essa fonte está ligada ao resistor R1, que está ligado em série ao resistor R2. Então repara que é uma única malha, só existe um caminho possível para a corrente. A corrente elétrica vai atravessar nesse sentido. Por quê? Porque a gente associa ela saindo do potencial maior e indo para o potencial menor. E nós vamos, nesse experimento, monitorar a diferença de potencial entre esses dois terminais aqui do resistor R2. Ou seja, nós vamos colocar um voltímetro aqui para poder medir essa diferença de potencial. Então, repara que interessante, a corrente vem por aqui e vai daqui para lá. Então, o potencial aqui é maior do que aqui. Por isso que a gente coloca no voltímetro esse como o polo positivo do voltímetro e aqui o polo negativo do voltímetro. Então, a corrente vai fluir daqui para cá e com essa polaridade, o ponteiro, no caso de um medidor analógico, vai poder girar para o lado correto, para o lado, vamos dizer, o sentido de rotação adequado, e não o inverso. Então, esse é o nosso circuito. Bom, o que eu quero calcular é qual que é a diferença de potencial entre os terminais aqui do resistor 2, quanto que é esse V2. Então, para isso, vamos começar pelo cálculo da corrente. Então, aqui eu tenho a primeira parte do cálculo, que é o seguinte. Bom, dois resistores em série, então eu tenho que esse circuito tem uma resistência equivalente dada por R1 mais R2. Então, essa diferença de potencial V0, aplicado no circuito com essa resistência equivalente, surge uma corrente I. E eu posso escrever pela lei de Ohm, V0 igual a R equivalente I. E daqui eu tiro quanto que vale a corrente do circuito, V0 por R1 mais R2, pela equivalente. Bom, essa corrente atravessa tanto o resistor R1 quanto o resistor R2, porque afinal é um circuito em série, uma malha única. Então, vamos dizer assim que I1 é igual a I2 igual a I. Então, como eu calculo agora a diferença de potencial V1 e a diferença de potencial V2? Então, V1 é igual a R1 vezes I1, que é igual a I. Então, R1I e V2 igual a R2I. E o que eu posso afirmar também é que V1 mais V2 é igual a V0. Então, fazendo isso, podemos calcular da seguinte forma. V1 igual a R1 vezes I e V2 igual a R2 vezes I. Substituindo o I nessa equação, nós podemos escrever dessa forma. R1 sobre a equivalente vezes V0 e o V2 é R2 sobre a equivalente vezes V0. Essa forma é bastante interessante, porque repara, V1 é uma parte de V0. Qual que é essa parte? Essa parte é esse fator aqui, ó, R1 sobre a equivalente. E no caso de V2 é o R2 sobre equivalente. Então, essa tensão V0 é dividida parte em V1, parte em V2, com esses fatores aqui. Então, a gente fala que isso aqui é um divisor de tensão. Essa tensão V0 dividiu parte em V1, parte em V2, de forma que V1 mais V2 dê V0. Bom, então vamos focalizar aqui nossa atenção no V2. Eu posso escrever então que V2 é igual a R2 sobre equivalente vezes V0. E para esse experimento, nós vamos usar um V0 igual a 3,05 volts. Eu já medi isso aí com um voltímetro padronizado, um voltímetro confiável. Então esse é um valor que nós vamos usar como referência. E o R1, eu também usei um ohmímetro muito bem calibrado e obtive 220 ohms. Então, com esses valores, a relação entre V2 e R2 é dada por essa expressão. O R2 nós vamos variar em vários valores e para cada valor de R2 vamos encontrar um V2 diferente. Qual que é essa relação? Então, V2 é igual a R2 sobre 220 mais R2 vezes 3,05.
Então, o nosso experimento vai consistir de mudar o valor de R2 e observar qual que é o valor mostrado no voltímetro. No voltímetro referência e também no voltímetro teste, que deve dar algo diferente. Então, nós vamos analisar essas diferenças entre o voltímetro referência, conhecido, calibrado, e um outro voltímetro que trabalha em outra condição.